Então vamos lá, gente. Esse tema, né, é um tema como a Van diz, que traz muitas e muitas reflexões pra gente. E fazia tempo que eu não refletia sobre isso. E quando a gente olha pra gente, é difícil a gente falar assim, eu sou egoísta, né? Egoísta é sempre o outro, egoísta é o outro que não me ajuda, egoísta é o outro que não está podendo, né, me dedicar um pouco do tempo dele. Quando a gente tem criança pequena, a gente precisa de muita ajuda. Então a gente fala, mas né, não está me ajudando o suficiente, que pessoa egoísta. Então é muito legal a gente parar para refletir como que nós estamos atuando, não é? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o egoísmo. Esse tema, ele tem um capítulo muito extenso no Livro dos Espíritos. Confesso para vocês que eu não lembrava. É a partir da pergunta 913. Então, o capítulo 3, livro 3, capítulo 12, ele fala sobre as paixões. E aí, então, a partir da pergunta 913, ele vai falar sobre o egoísmo. Leiam, porque é incrível como a gente vai trazer isso para os dias de hoje. Um livro que foi escrito em 1800 e tralalá, 1854, se não me engano. Então, ele é muito, muito atual e vocês vão ver por quê, tá? Então, vamos começar aqui pelo começo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 11, tá? Então, leiam também, porque é muito, muito bom a gente ler, pra gente refletir, pra gente ver como esse tema realmente é importante na nossa sociedade até hoje. Então, o que é o egoísmo? Então, eu fui buscar lá na internet, no site da Wikipedia, e ele fala o seguinte, olha, é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Nesse sentido, é o antônimo do altruísmo, né? E o que é o altruísmo pra gente? Nada mais é do que a caridade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem dizer exatamente a mesma coisa, que o egoísmo, ele é contrário à caridade. E se fora da caridade a gente não há salvação, se a gente estiver no egoísmo e não estiver na caridade, a gente está perdido, porque daí não tem como a gente se salvar, né? Então, da onde que vem esse egoísmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas só ressaltando aqui o que o Livro dos Espíritos vai dizer pra gente, olha só, é o maior vício de todos. Dele deriva todo o mal. No fundo de todos os vícios está o egoísmo. No fundo de todos os vícios está o egoísmo. Então eu parei aqui para pensar e trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a raiva. O que é a raiva? Por que eu fico com raiva de alguém? Porque essa pessoa me fez alguma coisa que eu acho que não foi legal comigo. Egoísmo. Então eu estou vendo só o meu lado e muitas vezes essa raiva ela é por uma diferença de pensamento. Nem é uma coisa que vem do certo ou errado segundo a moral, não é? Então eu fico com raiva porque a pessoa me fez alguma coisa que às vezes é só uma diferença de opinião, não necessariamente a pessoa está fazendo alguma coisa realmente má. Então, olha só, aí tem egoísmo. Aí se a gente for pensar na impaciência também tem egoísmo, porque vamos pensar, se a gente está lá na fila do banco, e hoje a gente quase não fica mais na fila do banco, graças a Deus a gente faz tudo no aplicativo, mas se a gente está lá na fila do banco, a gente está impaciente, por que a gente está impaciente? Porque tem pessoas na nossa frente. Então eu estou pensando em mim, no meu bem-estar e no fato de eu ter que esperar um tempão para ser atendido. Então a impaciência, o que tem? Tem egoísmo. A briga no trânsito, o que tem? A impaciência no trânsito, egoísmo, porque eu saio de casa, eu quero que a rua esteja livre, eu saí atrasado, eu quero que as avenidas estejam livres para eu passar. Então é o meu interesse em detrimento do coletivo, porque se está todo mundo na avenida de manhã, naquele horário, porque todo mundo precisa trabalhar, será que eu não preciso ser um pouquinho mais paciente, pensar que está todo mundo na mesma, todo mundo querendo chegar ao seu trabalho, né, levar seu filho para a escola, etc.
Corrupção, egoísmo. Então, eu estou me utilizando, né, de um dinheiro que não é meu, de um dinheiro público para satisfazer os meus próprios interesses. Esse é um exemplo de corrupção, não é? Guerras, a mesma coisa. Então, é uma nação que está pensando em si e não está enxergando o lado do outro e resolve, então, começar um conflito. Então, a gente percebe que tudo mesmo tem o egoísmo, né? Então, de onde que vem esse egoísmo? Vamos começar aqui agora, voltar um pouquinho para esse histórico. O que acontece? Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes. E desde a nossa história como humanidade, não é? Como Homo sapiens, a gente precisou o quê? Lutar pela nossa sobrevivência. Então, se a gente está lutando pela nossa sobrevivência e a gente está buscando o nosso bem-estar, a gente está pensando em nós. Então, lá no Livro dos Espíritos também tem uma parte em que ele trata do homem primitivo e do homem evoluído. Então, o homem evoluído, ele vai desenvolvendo sentimentos, emoções, inteligência. E o homem primitivo, ele vive a partir dos seus instintos, mais que nada. Então, essa busca pela sobrevivência fez com que a gente olhasse muito para nós, porque esse homem primitivo, ele estava o quê? Sob ameaça, ele tinha que lutar, ele tinha que caçar. Então, ele lutava para conseguir o seu sustento e a sua sobrevivência. Então, é daí que vem o egoísmo. Então, ele está pensando muito nele. E como nós somos seres encarnados, nós aqui temos muito um referencial de bem-estar na matéria, muito mais do que na moral, porque à medida que a nossa moral ela vai se desenvolvendo, a nossa inteligência moral ela vai se desenvolvendo, a gente vai então deixando um pouco de lado esse olhar tão material e automaticamente a gente vai sendo menos egoísta. Mas o egoísmo ainda está muito intrínseco na nossa sociedade, porque o nosso referencial ainda é muito matéria. Então, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que tomar conta de mim, eu tenho que tomar cuidado com o outro, porque se o outro tem defeitos assim como nós, a gente vive um pouco na defensiva. Eu tenho que tomar cuidado aqui, eu tenho que tomar cuidado ali, porque eu posso me decepcionar. E o tempo todo nós estamos decepcionando alguém ou sendo decepcionados e olhando muito para esse nosso bem-estar, o que nos leva a ser egoístas. E esse egoísmo, ele está muito arraigado na sociedade, não é? Por quê? Porque a gente ainda não tem instituições que prezam mais por esse coletivo. A gente está no caminho, eu vou chegar lá. Aqui no decorrer aqui do meu raciocínio eu vou chegar lá. Nós estamos no caminho, mas ainda temos então essa coisa muito egoísta. E uma outra coisa muito interessante para a gente refletir, que até o Guilherme falou aqui na palestra dele sobre meditação, é sobre escassez e abundância. Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, aí eu trago aqui de novo essa série linda que eu estou assistindo lá no Netflix, Os Escolhidos, mostra quando ele vai fazer o Sermão na Montanha e ele faz todo o sermão e pede a Mateus que o ajude a escrever todo o sermão e tal. Ele fala que a gente não tem que se preocupar com nada, porque assim como Deus tem uma natureza maravilhosa e veste os lírios com uma roupa linda e não deixa que falte nenhum alimento aos pássaros, ele também não vai deixar faltar nada para nós. Então, o que é isso? Isso é abundância. É a gente viver pensando que o mundo é ilimitado, que a gente tem possibilidades ilimitadas no nosso planeta e na nossa vida. Só que o que a gente vive pensando o contrário, não é? E o que o marketing digital faz, gente? Isso é tática de marketing digital. O que o marketing digital faz com a gente? Poucos minutos, promoção por poucas horas, vai acabar. Isso é escassez. Isso é você viver na escassez. Então, se eu não comprar agora, eu não vou ter mais. Se eu não correr atrás agora do meu sustento, eu não vou ter mais. Se eu não disputar essa vaga aqui de promoção com o meu companheiro de trabalho, só uma pessoa vai ser promovida.
Então, essa escassez, ela leva ao egoísmo, porque a gente está sempre achando que se a gente não correr atrás de uma forma muito individualista, se a gente não se destacar de uma forma muito individualista na vida, nos papéis que a gente desempenha na vida, a gente vai ficar sem nada, porque são poucas possibilidades e poucos recursos. E, na verdade, o universo é tudo ao contrário. Se a gente for olhar, é só sair ali fora e a gente vê o céu é infinito, o universo é infinito, o mar é infinito, não é? Os grãos de areia são infinitos, os animais são de uma beleza maravilhosa, a natureza é toda equilibrada, abundante, só que a gente ainda tem um pensamento de escassez. Se eu não correr atrás do que eu preciso, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, esse pensamento também a gente precisa começar a mudar por um pensamento mais de abundância, pensando que está tudo bem, que tem lugar para todo mundo e que se todos estiverem bem, todo mundo vai ser feliz, que é viver na fraternidade. Enquanto tiver uma pessoa em sofrimento, o mundo não vai ser feliz. Então é isso que o Espiritismo vem dizer pra gente. A gente vai viver na caridade no momento que todos nós olharmos para a necessidade do outro e no momento que houver um pensamento coletivo de abundância, de amor, de caridade, que todos tenham o seu espaço, todos tenham os mesmos direitos, todos sejam respeitados. Então a gente vai viver num mundo de fraternidade, que é justamente o contrário do egoísmo. Então deixa eu voltar aqui, olha. Então isso aqui eu já falei. Então vamos começar agora a trabalhar um pouquinho aqui, né? Então como que a gente vai combater esse egoísmo na prática, tá? Então a primeira dúvida que surge é: será que eu preciso ser um pouquinho egoísta? Porque olha só, se eu não for egoísta, todo mundo vai passar por cima de mim, eu não vou conseguir me posicionar, eu não vou conseguir alcançar meus objetivos se eu sempre der o meu lugar para o outro. Então, a gente confunde egoísmo com auto-amor, que são duas coisas diferentes. O auto-amor é sim você se preservar, você se amar, você se cuidar. E o autocuidado vai justamente te causar um efeito contrário do egoísmo, porque olha só, se você se ama, se você está num processo de autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa que o Espiritismo nos convida muito, não é? É uma doutrina que nos convida a nos olhar e a mudar. A gente está aqui para mudar, esse é o nosso maior objetivo enquanto encarnados na Terra. Então, se a gente se cuida, se a gente se olha, se a gente busca o nosso bem-estar, não de uma forma egoísta, mas de uma forma amorosa, a gente vai entregar isso para o outro também. Então é por isso que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo, porque a gente só entrega para o mundo aquilo que a gente tem dentro da gente. Então se a gente está só no sacrifício, a gente não tem um tempinho para a gente não se coloca na agenda. O Guilherme também aqui falou sobre isso, né, na meditação. A gente não tem 10 minutinhos para meditar, a gente não tem meia hora para fazer uma atividade física. E a gente não consegue ter um autocuidado, um autoamor, e a gente se cobra demais de tudo. E cada erro que a gente comete, a gente se martiriza por dias, semanas. Então a gente não consegue entregar para o outro esse amor e essa caridade que a gente precisa entregar. Então, à medida que a gente vai olhando para a gente de forma mais amorosa, sendo mais gentil com a gente vai ser mais gentil com o outro também. Então, praticar o autoamor, o auto-perdão, saber que a gente tem defeitos e que o outro também tem defeitos e tá tudo bem. Outro dia eu li uma mensagem de uma psicóloga que eu sigo, muito linda, que ela falou: só cresce quem é imperfeito. O perfeito já tá lá vivendo no plano espiritual, não precisa mais encarnar na Terra. Então, que bom que a gente é imperfeito, porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E às vezes essa dor dói, dor de crescimento dói. Então a gente vai doer um pouquinho, mesmo que a gente vá no amor. Por que vai doer um pouquinho? Porque sair da zona de conforto dói. Mudar comportamentos dói um pouquinho. Mas é muito melhor se a gente for no amor do que a gente for na dor. Porque o que é a dor? O que é experienciar esse crescimento na dor?
É viver as experiências. E o que é aprender no amor? É entender, observar, estudar, adquirir esses conceitos e não precisar vivenciar na nossa pele o aprendizado de uma forma expiatória, né? Com provas e expiações, porque a prova e a expiação é justamente a gente precisar viver a experiência para poder evoluir. Então nós não precisamos, a gente pode aprender pelo amor, né? Então o primeiro ponto é o autoamor, para a gente sair do egoísmo. Só que o que vai acontecer? Como eu já falei aqui um pouquinho, a gente vai começar a praticar o bem e muitas vezes a gente não vai ter o bem de volta, porque o outro tem defeitos. Então a gente começa a praticar o bem e às vezes a gente recebe a ingratidão. E aí vem a outra lei, não é? Fazer o bem sem esperar nada em troca, porque o outro vai ter defeitos. Nós temos os nossos, ele tem os dele e muitas vezes a gente vai ser decepcionado. E não é por isso que a gente vai desistir e não é por isso que a gente vai se entregar ao egoísmo. A gente precisa entender que se nós já estamos aqui nessa condição de doar um pouquinho mais, porque a gente já tem a compreensão, então a gente vai entender que faz parte, tá tudo bem, eu fiz minha parte. E é fazendo a nossa parte que a gente vai crescer e vai evoluir, mediante o nosso esforço e o nosso olhar amoroso para com o outro. Imagine Jesus, não é? Tem uma passagem lá também de Jesus que ele tá, se não me engano, nas bodas de Canaã, e aí chega um romano e fala para ele: nossa, mas você se juntou com os piores da sociedade. Você tem um ex-cobrador de impostos, você tem um pescador, você anda com a Maria Madalena, esses são os seus seguidores? Por que você não se aliou com os grandes, com os fariseus, os grandes pensadores? Aí ele falou assim: porque eu vim ao mundo para resgatar as pessoas. Eu vim ao mundo para andar com as pessoas que sofrem, com aqueles que precisam, que são carentes dessa palavra e desse entendimento. Então é um pouco isso. Se a gente for pensar que a gente só vai fazer bondade na medida que a gente for retribuído na mesma moeda, a gente está sendo egoísta, né? Porque essa fraternidade precisa de alguém que tenha esse olhar. Eu tenho um olhar amoroso, então eu entendo, compreendo os defeitos do outro e os meus também. Tá bom? Bom, e aí, no momento que a gente entendeu isso, nós vamos então começar a praticar o bem. E o que é que vai nos levar a essa prática do bem? É o que eu já disse, é a consciência. A gente vai ampliar a nossa consciência, autoconhecimento, estudo, conceitos, meditação, ensinamentos, livros edificantes. Então a gente vai aprendendo e vai praticando isso na nossa vida. E hoje em dia, no século XXI, a gente tem tudo à nossa disposição, não é? A gente tem muitas palestras aí, livros, cursos, tudo grátis na internet. Então a gente não pode dizer que a gente não tem informação para a gente conseguir fazer essa caminhada de autoconhecimento e de aquisição de mais conhecimento. E uma coisa importante também que é legal da gente falar é que essa bondade, ela não é satisfazer desejos. E aí também tem uma questão que a gente confunde às vezes, não é? Porque a gente fala assim, eu tenho o autoamor, então eu vou... hoje eu vou faltar no trabalho, porque já que a Mari falou lá na palestra que é para eu ter o autoamor, eu vou para um spa e eu vou deixar lá todo mundo trabalhando no meu lugar. Então isso também é egoísmo. Por quê? Porque eu estou satisfazendo um desejo temporário ali, né, de algumas horas, e eu estou gerando um problema na minha empresa. Óbvio que ninguém aqui faz isso, tá, gente? É só um exemplo. Mas eu estou gerando um problema lá na minha empresa e eu vou ter um efeito a longo prazo. Não é que alguém pode me chamar e daí vem alguém e posta uma foto, spa segunda-feira. Aí depois vem lá o seu gestor e fala, mas você estava no spa, então infelizmente acho que não cabe mais você trabalhar aqui com a gente. Então você vai ter um efeito a longo prazo disso.
E a mesma coisa é essa benevolência com as pessoas que a gente ama. Por exemplo, com o nosso filho. A gente não vai dar o celular para uma criança de 6 anos porque ele quer muito ter um celular só para ele, com acesso à internet. Por quê? Porque eu estou satisfazendo um desejo momentâneo que vai ter um reflexo no futuro, não é? Então ele está deixando de brincar, de se desenvolver e de ter a criatividade, usar a imaginação para brincar. Eu não estou dizendo aqui que você não pode deixar ele ver 20 minutos por dia de, não sei, um joguinho de dinossauro. Tá tudo bem, tá, gente? Mas isso é muito diferente de você dar de presente para uma criança um celular para ela entrar na internet, acessar a internet, além do conteúdo que tem lá, enfim. Depois um dia a gente vai falar aqui de mídias digitais para crianças, mas isso é só um exemplo de que nem sempre a gente está satisfazendo um desejo, a gente está praticando a benevolência. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Então, muitas vezes, pelo fato da gente querer muito uma coisa que na nossa vida agora não é o momento, que a gente não está tendo esse resultado, porque Deus sabe o que é melhor para nós e Ele vive sempre de acordo com as leis dele, que a gente não está tendo uma benevolência. Deus é justo e na sua justiça de divino amor, misericórdia e caridade, Ele nos dá aquilo que nós precisamos para crescer e nos desenvolver. Então, essa criança de 6 anos que não teve o celular agora, mas que vai ter lá, não sei, com 15 anos, ela viveu toda a infância dela, ela brincou, ela foi criativa, ela usou a imaginação, ela fez tudo que era necessário para que ela se desenvolvesse, mesmo que ela tenha um desconforto temporário ou tenha que lidar com uma frustração de não receber aquilo que ela queria naquele momento. Então, esse exemplo da criança, na verdade, o intuito é esse, a gente enxergar isso nas nossas relações com Deus. E a gente pensar que às vezes a gente tem uma prova que a gente está passando agora e que está demorando para acabar, um sofrimento, uma situação difícil, mas que no momento que a gente estiver pronto, que a gente tiver aprendido aquilo que a gente precisou aprender, aquilo vai acabar. A gente já viveu, eu tenho certeza que vocês já viveram isso. De estar numa situação difícil, chegar a um determinado momento, aquilo termina, a gente sai mais forte, a gente entende as lições que a gente teve que aprender ali e a gente segue a nossa vida. O importante é a gente estar atento para as lições, não é? E não a gente se revoltar, ou a gente se amargar, ou a gente se endurecer. Não, o contrário, a gente precisa sair mais fortalecido e ao mesmo tempo mais leve de dizer, olha, isso daqui eu aprendi e agora eu vou conseguir ser uma pessoa melhor do que eu era antes de passar por esse aprendizado, né? É o viés positivo, é a gente encarar os desafios que a vida nos apresenta de uma forma positiva, de uma forma de que realmente é um aprendizado, porque nós estamos num planeta escola. Então a gente vai ter que passar pelas provas e pelas coisas que a gente precisa passar aqui. Tá? Então acho que esse é um ponto importante e a gente também não pensar que as outras pessoas são egoístas muitas vezes porque não satisfizeram os nossos desejos. E aí uma outra coisa também sobre o egoísmo é o seguinte, que a gente não precisa necessariamente, para a gente atuar nessa benevolência, não é? Então aqui a gente já chegou, a gente já fez nosso exercício de autoconhecimento, a gente está fazendo o nosso exercício de adquirir mais conhecimento, ampliar a nossa consciência, estamos praticando cada vez mais a benevolência. E aí, quando a gente está praticando cada vez mais essa benevolência, a gente não precisa pensar assim, então eu só vou praticar a caridade se eu for num abrigo, claro que isso é ótimo, é maravilhoso, faz parte. Ou se eu for num asilo, então eu só vou praticar benevolência, sei lá, um sábado no mês que eu vou num asilo, lá dedicar amor, dedicar meu tempo. Não, a gente está dedicando isso todos os dias quando a gente está nesse processo. Então eu sou gentil comigo, eu entendi que eu preciso ser bom, eu sou gentil com o outro. Eu percebo a necessidade do outro. Então a nossa família é o primeiro lugar onde a gente vai deixar de ser egoísta, onde a gente vai praticar mais o bem. A gente vai entender as necessidades das pessoas que estão vivendo com a gente. Olhar um pouquinho mais para essa necessidade. Por quê? Ser benevolente é atender necessidades.
Então a gente entende que o nosso marido está chegando um pouquinho mais tarde e que ele está precisando que a gente faça uma comidinha mais especial para ele, porque ele está num momento de estresse. Então ele é uma pessoa que gosta, não é, de ter uma comidinha boa. Por que não? Então vamos atender a necessidade. A gente está entendendo que o nosso filho está precisando de um pouquinho mais de tempo com a gente, está tendo essa necessidade para que ele se sinta melhor, mais seguro. Não é? A gente que é mãe que trabalha sabe bem como é. Então a gente sente a necessidade dessa criança. Então a gente consegue olhar para o outro com esse olhar de amor e consegue atender a necessidade dele, não é? Puxa, eu tô sentindo que a minha mãe tá precisando que eu visite ela com mais frequência, que ela tá precisando de um carinho, tá precisando de um cuidado, vou lá fazer um cafezinho, vou fazer um bolo, vou sentar com ela tá passando por um momento difícil. Então é isso, são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que a gente vai deixando muito de ser egoísta. Porque nessa correria que a gente vive nessa grande metrópole, a gente às vezes não consegue olhar a necessidade do outro. Às vezes tem uma pessoa que está sentada ali do nosso lado no trabalho e a gente não consegue captar. Puxa, essa pessoa está precisando conversar ou está sentindo que ela não está muito legal, está muito quietinha. Vou lá perguntar se ela está precisando de alguma coisa. E aí não é por mal, a gente está na correria. Mas vamos tentar, vamos refletir sobre isso, vamos tentar olhar para o outro. Isso é um grande passo contra o egoísmo, tá bom? E aí, quando a gente olha todas as agendas que estão sendo discutidas hoje, que isso é muito legal, né? Então a gente está olhando para todos os direitos e o respeito na sociedade, respeito à diversidade, respeito à infância, respeito às diferenças de gênero e tudo isso, o que a gente está fazendo? O mundo está muito louco, né? Tem gente que fala assim, o mundo está muito doido, hoje em dia você não pode falar nada. Na minha época a gente fazia bullying, estava tudo bem, nem chamava bullying, a gente botava apelido em todo mundo. E por que hoje as pessoas estão dizendo, não pode? Porque a gente não vai mais viver desse jeito, a gente quer viver de outra forma, a gente quer viver no respeito. Nós já estamos atingindo essa inteligência e essa maturidade que o Livro dos Espíritos falou, para a gente viver de um outro jeito, a gente quer viver na plenitude, a gente não quer sobreviver, não é? Com dores, com questões mal resolvidas, com silêncio diante do desrespeito. Então, quando a gente coloca nas nossas instituições esses diálogos, esses debates, esses direitos que vão sendo garantidos, a gente torna a fraternidade algo coletivo. Porque uma coisa que o Livro dos Espíritos diz é o seguinte, como o egoísmo está arraigado nas instituições, eu acho que ninguém vai cuidar de mim. E se ninguém vai cuidar de mim, das minhas necessidades e dos meus direitos, eu vou ter que cuidar deles por mim mesmo, por mim mesma. Então, se eu vou ter que cuidar de tudo por mim mesma, eu não consigo tornar isso coletivo. Quando você tem uma instituição que fala, olha, agora as mulheres vão ter licença maternidade 6 meses, porque o bebê precisa da mãe 6 meses, você está legalizando e institucionalizando um ato de amor, de benevolência. Então a mãe vai se sentir o quê? Mais feliz, mais tranquila e por conseguinte, ela também vai ser mais benevolente com as outras pessoas. Olha, tem alguém que está cuidando de mim, não é? A empresa que eu trabalho cuida de mim, porque ela me deu 6 meses de licença e então eu também consigo ser mais benevolente. Então eu saio um pouco dessa defensiva. E assim é com todos os direitos. E aí quando a pessoa fala assim, aqui sem julgamento, mas antes a gente podia falar assim, falar assado e estava tudo bem, na verdade, por que ela está resistindo, não é? A tudo que tem se dito aí, que aqui eu falo muito da educação positiva também, que eu levanto essa bandeira com todas as minhas, com todo o meu coração, com todo o meu amor. Por quê? Porque é difícil mudar. É difícil sair da zona de conforto. Então, eu não vou julgar, porque Jesus falou pra gente não julgar. Mas se a gente está aqui para mudar,
Se a nossa intenção maior de vir a essa terra é para mudar, então a gente tem que olhar para tudo isso, a gente tem que acompanhar os movimentos que a gente observa que são para o bem. A gente não vai acompanhar os movimentos que são para o mal, não é? A gente já tem discernimento para separar uma coisa da outra. Mas se hoje a gente tem inteligência e outras ferramentas para a gente educar uma criança, por exemplo, que já tem um monte de gente, um monte de psicólogo que já validou, por que eu vou continuar fazendo daquele jeito anterior? Vou fazer do jeito novo, é mais legal, é mais inteligente, cria mais conexão, eu crio uma criança emocionalmente saudável. Então isso é com todo mundo, não é? Se eu posso dar licença de 6 meses, se eu vou respeitar a diversidade, se eu vou ter mais diversidade lá na empresa. Então isso na nossa sociedade vai gerando essa benevolência coletiva e a gente consegue combater o egoísmo, porque o que os espíritos dizem é: combatam o egoísmo com todas as suas forças, entendam onde ele está e acabem com o egoísmo. A sociedade precisa acabar com o egoísmo. Então, para fechar, gente, é por isso que tudo isso vem ganhando tanto espaço, tá bom? E a psicologia também, né? Que a gente quer ir para terapia e quer se resolver, quer olhar para nossa história, quer olhar... E se a gente também não tá podendo fazer terapia, a gente faz um diário, a gente entende como a gente funciona, a gente olha para nossa história, a gente olha para as experiências que a gente teve e a gente se cura. E quando a gente se cura, a gente leva a cura para o mundo. Porque é como eu disse, quanto mais a gente tem empatia com a gente, mais a gente tem empatia com o outro. Tá bom? Aí, para fechar, eu vou pegar aqui um trechinho, já que a gente falou de egoísmo e que o contrário do egoísmo é a caridade, a gente tem aqui essa passagem linda de São Paulo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, item 6. E aí eu vou ler só esse pedacinho porque é tão bonito, fazia muito tempo que eu também não lia essa carta, né, de São Paulo, e ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. E aí o trecho mais bonito: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, só para a gente pensar aqui, que esse primeiro parágrafo, o que ele diz? Que não adianta eu fazer o bem da boca para fora, não é? Eu preciso praticar. Que não adianta eu ter todo o conhecimento, não adianta eu ter toda a consciência, não adianta eu saber de todas as coisas e de todos os mistérios, eu preciso viver essa caridade, não é? Ela tem que ser feita na prática. E o segundo parágrafo, ele fala sobre essas características de ser doce, de esperar, de não olhar para os seus próprios interesses. Por quê? Porque é para a gente ter paciência, porque é para a gente fazer o bem sem esperar nada em troca, é para a gente fazer a nossa parte, porque quando a gente fizer a nossa parte, a gente vai influenciar o outro, não é? Quando a gente fizer o bem, a gente vai... Se a gente entrar na vibração contrária, então eu vou para um ambiente onde eu não vejo que tem uma boa vibração
e eu entro na má vibração, eu estou perdendo a oportunidade de fazer a caridade. Então eu vou fazer a caridade mesmo que a situação seja muito difícil e mesmo que a vibração não seja tão boa. Tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Muita coisa pra gente pensar, né? Pra mim também, viu, gente? Não pensem vocês não, porque o expositor espírita é o que mais precisa aprender pelo tema que ele... sobre o tema que ele está expondo. Então, outro dia também eu vi uma pessoa falando, a gente só ensina aquilo que a gente precisa aprender. Então vamos refletir sobre isso. Fica o convite aí pra gente fazer esse exercício. E tenho certeza que nós todos aqui estamos caminhando nesse caminho, não é? Da bondade. E é caminhando que se faz o caminho. A gente não vai ser primeiro perfeito para depois a gente fazer a caridade ser menos egoísta. A gente vai dirigir nosso carro, colocar o farol e ir iluminando o caminho, conforme a gente vai iluminando o caminho, a gente vai vendo por onde que a gente vai. Vamos corrigir a rota aqui, corrigir ali, mas é caminhando que você faz o caminho, né? Então, que Deus nos abençoe. Obrigada, querido Jesus. Obrigada, Mestre, por essa reunião em seu nome, em que nós estamos aqui para refletir e que nós estamos aqui para aumentar a nossa consciência, a nossa amorosidade, a nossa benevolência, Senhor. Sempre perante o outro. A nossa missão, o nosso legado é sempre para o outro. Por isso é que nós vamos agora trabalhar com muito afinco para combater o nosso egoísmo, para sermos seres humanos cada vez melhores e mais amorosos. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Abençoa esse planeta azul tão lindo, cheio de belezas e de abundância. E abençoa, Senhor, a natureza, os mares, os rios, os animais. Abençoa, Mestre, as crianças, os idosos, que eles sejam amados, cuidados, protegidos. E abençoa também, Jesus, as pessoas que estão nas cárceres, que estão nos hospitais, em sofrimento, em zonas de conflito, que eles recebam, Pai, o seu amor, a sua fé, a sua esperança e a sua paz. Esperança de que tudo é possível de ser mudado, de que haverá dias melhores e que eles estarão sempre amparados por Jesus e pelos mentores de luz. Nos dê uma semana abençoada, Mestre, e nos acompanhe na nossa caminhada nesta terra de aprendizado, de muitas alegrias e também de muitas dores, que a gente possa a cada dia caminhar ao seu lado, Jesus. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.